Olá pessoas, meu nome é Marcos Kligman e sejam todos muito bem-vindos ao canal Audiovisual. No episódio de hoje, eu gostaria de falar sobre pessoas tímidas e a atuação. A atuação pode ser para pessoas tímidas? Pessoas tímidas podem atuar bem? Essa é a minha proposta de reflexão aqui nesse episódio. Bem, a gente está acostumado, é um consenso, é um pensamento comum de que as pessoas que fazem teatro, elas são muito expansivas, isso tem um pouco de verdade. As pessoas que fazem teatro, realmente elas não costumam ser tímidas. Elas costumam ser expansivas mesmo. E não é que não existem pessoas tímidas fazendo teatro. É que geralmente a gente associa o teatro a um pensamento expansivo. Claro que a gente pode pegar exemplos como, por exemplo, do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso é um cara que já se apresentou só coberto de purpurina, lantejoulas, por exemplo, em todo o corpo. A roupa era lantejoula. E mesmo assim fez uma atuação cheia de rebolados na frente de um público e poder na frente de um palco. Mas isso porque quando ele tem uma entrevista dizendo que quando ele começou assim, ele se travestia, ele colocava uma máscara. Então ele era quem ele queria ser e quem ele não conseguia ser. Então ele subia no palco com todo o poder que ele não encontrava fora do palco, fora do mundo das artes. Isso é um dos motivos pelo qual leva muitas pessoas ao teatro. E esse vento no microfone não vai ficar legal. Ele leva muitas pessoas a fazer teatro o fato de tentarem tratar a sua timidez. E é completamente compreensível. Mas eu gostaria de falar de atuação não só para teatro, atuação também para cinema. E aí a coisa fica diferente. Pessoas tímidas são mas muito bem-vindas para audiovisual, para teatro, para cinema, para televisão, para séries. Aí o audiovisual precisa muito de pessoas tímidas. Eu começar a falar o porquê. Bem, no teatro existe o palco e a plateia, existe uma distância entre ambos. Uma distância física, e nessa distância física ainda tem as primeiras cadeiras e as últimas cadeiras. A gente tem que aprender a falar no teatro de modo com que a pessoa que pagou o ingresso e sentou na última cadeira lá do fundão escute plenamente. Tem que escutar muito bem a peça. Porque senão ela tem o total direito de se levantar e pegar o ingresso de volta e reclamar ainda por cima, fazer uma crítica negativa. E ela está certa, porque a voz precisa preencher o teatro. A voz é um dos motivos importantes desde a Grécia Antiga para usar aquelas máscaras personare, de onde veio personalidade, personagem, que são máscaras que deixam a boca de fora. A boca de fora, personar, para soar em grego. E por isso também aqueles teatros feitos em formato de arena, formato de cone, né? Que é também para a voz soar. Então a questão da voz é muito importante. Então pessoas tímidas que falam baixo, um volume baixo, não funciona muito bem para o teatro. Desde a época da Grécia Antiga a gente trouxe essa tradição. Mas agora chegou essa tecnologia aqui, ó. Chegou o som gravado. E o som gravado, existem microfones. O meu microfone, eu tenho um Sennheiser ME60 ou 66, sei lá. E esse microfone, se eu fico completamente no silêncio e dou ganho máximo no microfone, eu consigo escutar meu coração à distância, sem um estetoscópio. Eu consigo escutar o coração. Isso é de uma sensibilidade muito alta dos microfones. Então o microfone, ele pega a voz tímida. Então o problema da voz foi resolvido. E outra coisa é a atuação. Atuações de teatro, pelo mesmo motivo do áudio, né, da voz, atuações de teatro costumam ser grandiosas. As expressões são grandes. Tanto no movimento de corpo quanto no rosto, é tudo muito grande. E o cinema veio resolver isso a partir da lente zoom, a lente que chega próximo e invade. Eu sempre vou dizer nesse canal que o cinema é invasivo na sua captação,
porque ele chega bem perto, ele vê detalhes que o teatro não vê. E isso também ajuda para as pessoas tímidas a atuarem. Quando isso foi descoberto, uma coisa a gente conseguiu ver, a gente consegue fazer filmes mais sensíveis, filmes onde a câmera pega os movimentos que são espontâneos e os não espontâneos, os conscientes e os movimentos inconscientes. Os movimentos inconscientes, a atuação inconsciente, autômata, né, como diz Meyerhold, pode ser muito interessante, pode ser muito boa para o cinema. Quer dizer assim, sabe quando alguém que tu conhece não está querendo dizer alguma coisa, tu percebe que ela não está querendo dizer? Quando tem algum familiar teu, por exemplo, está escondendo alguma coisa e tu consegue perceber que essa pessoa está escondendo. Então esse foi uma das grandes lições do Lee Strasberg, o fundador da Actors Studio de Nova York. Ele diz assim que não mostra tanto sentimento, segura, se contém e deixa para a hora. Porque no momento que a ação interna fica maior que a ação externa, o que é isso? A ação interna é o que acontece por dentro da gente, na alma, mas não no rosto, não nas expressões. É o sentimento intenso. E as pessoas, todas elas se controlam para não virar bicho, para a gente não virar bicho. Quantas vezes a gente não quis dar um soco na cara de alguém, quantas vezes a gente não quis, sei lá, gritar com uma pessoa ou beijar uma pessoa, sentimentos que a gente se controla. Mas esse negócio de se controlar, quem é terapeuta, quem psicólogas e psicólogos sabe muito bem que as pessoas se escondem, mas elas estão gritando por dentro. Então isso é a chamada ação interna. E esse tipo de ação interna funciona muito bem com pessoas tímidas, na interpretação para cinema e TV. Pessoas que têm aquele sentimento contido, se elas conseguem sentir alguma coisa e contêm, às vezes uma interpretação para teatro pode não ser suficiente. Eu já vi críticas dos meus alunos referente a outras pessoas atuando, dizendo assim, bota mais emoção, e eu no fundo aqui pensando, será que precisa? Será que precisa exteriorizar tanta emoção? Não precisa. Às vezes quando a gente sente a linha de uma pessoa, consegue perceber a personalidade e ver que ela é uma pessoa tranquila, que ela é uma pessoa que não é, digo tranquila, mas que ela não exterioriza tanto, o fato dela não exteriorizar tanto faz com que aguce a nossa sensibilidade e trabalhe a nossa empatia como público em relação à personagem. E aí a gente consegue ver nuances. Aí se torna uma atuação mais delicada e se torna, em geral, um filme mais delicado. Então pessoas tímidas, sim, são muito bem-vindas na atuação. E quer saber, existem poucas. O mercado é escasso. Mercado, parece uma coisa de capitalismo, né? Mas enfim, é escasso o número de atrizes e atores que conseguem trabalhar do modo tímido. E é até difícil para atrizes e atores que vêm do teatro fazer esse tipo de personagem. Porque é uma tendência natural de se expor e não de se guardar. Então é preciso fazer uma engenharia reversa, vamos dizer assim, um trabalho de redução, de ficar low profile, de fazer menos. São várias gírias que eu estou falando, vários sinônimos, para fazer uma coisa mais intimista, mais pequena. E aí, ao longo da história do filme, a gente vai conseguindo ver uma trajetória, uma curva dramática, mas que no princípio a gente não pega. Então, um filme mais sensível, a gente pode dizer que a gente, por exemplo, um filme americano, em 5, 7 minutos, a gente tem que estar ambientado na situação do filme. A gente tem que ter comprado aquele universo. A gente tem que estar dentro daquele universo. Mas num outro filme que trabalha mais a atuação, a gente pode ter um período de descoberta de personagem um pouco mais longo. Isso vai dar charme, isso vai dar interesse, isso vai fazer com que o público mergulhe ou que trabalhar. A gente não precisa achar que o público é burro. A gente pode pegar um público mais inteligente que tenha essa empatia pela personagem. E aí personagens tímidos são muito bem-vindos. A gente não precisa falar alto, a gente precisa controlar mais o ambiente. Claro que quando a gente vai fazer uma técnica dessas, a gente precisa controlar mais o ruído,
Aí nesse caso o cenário acaba ficando melhor que locação, por exemplo. São coisas, aspectos técnicos, né? Todo o registro de sons tem que ser moldado na base da fala da atriz ou do ator, mas vale muito a pena. Mas vale muito a pena isso. Algumas pessoas erram porque o que elas fazem? Dedicam só para o som direto o dever de cuidar do registro do som. Mas o som direto tem que ser escutado também na fase da direção de arte, na escolha dos cenários, enfim, porque não adianta só aumentar a sensibilidade do microfone, é preciso que o ambiente também contribua. Eu estou falando do aspecto técnico agora, certo? Um personagem que fala um registro mais baixo de voz, a ideia mais tosca, vamos dizer assim, é aumentar a sensibilidade do microfone. E aí cresce tudo, cresce o ambiente também. Cresce os ruídos dos carros, o ambiente, toda a saturação do ambiente. Às vezes pode ser necessário, importante, mas outras vezes não. Então é muito importante também que a gente saiba o local, escolher locação. Atenção, diretoras de arte, diretores de arte, escutem também a parte do técnico de som direto, porque ele pode definir alguma coisa que seja importante para a imersão do filme. Bom, mas enfim, atrizes que são tímidas são muito bem-vindas, porque a gente precisa de mais filmes intimistas, para que não seja tudo muito grandioso. No teatro a gente prende a atenção das pessoas encarando o público, fazendo com que o público, a gente usa artifícios para chegar no público. E se o público está meio desconcentrado, a gente dá uma batida no palco, dá um estalo, acorda a pessoa, ou joga uma luz forte, ou faz algum artifício que desperta o público, que chama o público. A gente pode inclusive descer do palco, pegar um público na mão, sentar no colo do público. Mas no cinema não tem isso. Então ou teu filme é interessante, se torna interessante, ou então tu perde o filme. Existem várias maneiras de tornar o filme interessante, né? Cada vez menos efeitos especiais, porque eles já estão normalizados, e cada vez mais uma atuação verdadeira. Sejam muito bem-vindas atrizes e atores tímidos. E pessoas que estão interessadas em atuar, que são tímidos. Não pense na atuação como uma maneira de se livrar da timidez. A gente não vai se livrar da timidez atuando ou não atuando. A gente vai se livrar da timidez simplesmente não se livrando, mas aceitando. Senta aqui do meu lado, minha companheira timidez. Vamos viver juntos essa aventura. Essa é a maneira que a gente não aprende a consertar um erro, porque isso não é um erro. É uma maneira da gente conviver, viver a vida numa boa. E pode ser muito bom. Tá? Bom, enfim. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E quem quiser ajudar na contribuição desse canal, tem o link do Apoia-se aqui. Pequenas contribuições por mês, dá menos de uma cerveja por mês. Vocês já podem ajudar esse canal a tocar um pouco, disseminar um pouco da cultura do audiovisual. Feito, pessoal? Beijão!